Olá, turma! Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de educação física, tá? A nossa aula teórica, que é de grande importância com vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre um órgão muito importante para o nosso corpo, que são os músculos, tá? A gente vai ver a importância de alguns deles, que não tem como a gente falar de todos eles apenas em uma aula. Daqui para frente, do sexto até o nono ano, até o ensino médio, vocês vão ver acredito que vocês vão ver todos os músculos que contém em nosso corpo, né? E hoje vamos ver apenas alguns, que são os externos, aqueles que dá pra gente ver, né? Dá pra gente observar praticamente de longe. Assim, se ele for bem trabalhado, tá? Trabalhado no que eu digo, em alguma condição física, né? Em alguma atividade física, em academia, no dia a dia de vocês, em toda atividade física que a gente está fazendo, a gente está trabalhando também a região muscular do nosso corpo. Então, ele precisa ser trabalhado, até porque ele é uma das bases de proteção com o nosso corpo, principalmente dos ossos, né? Porque antes dos ossos vem o músculo, né? Para poder proteger a região óssea, certo? Então vamos prestar um pouco de atenção. A aula é bem curta, mas que é bem interessante, vai ser bem interessante para vocês, tá bom? Vamos lá para nossa aula. Olha só, pessoal. Aí são alguns ou vários músculos, né? Mas o nosso corpo ele contém muito mais do que esses aí, tá bom? Aí são os principais, que dá para vocês visualizar melhor e dá para vocês perceber de longe no próprio corpo de vocês com o tempo, né? Quando vocês for perceber isso lá para os 14, 15, 16 anos em diante, que vocês vão perceber, vai percebendo que o corpo de vocês está sendo bem mais trabalhado, esses músculos, tá? Porque existe aqueles músculos bem pequenos, que são os músculos dos dedos das mãos e dedos dos pés também. A gente tem os músculos, tá bom? Então, os músculos são órgãos que possuem propriedade contrátil, ou seja, que contraem-se. No caso, quando você coloca algum tipo de força, ele vai aparecer mais, tá? Quando você coloca força, você contrai o músculo e ele vai logo aparecer, tá? Então, e elástica? A elástica, no caso, é que ele faz uma elasticidade, né? Ele estica para poder você fazer um movimento, né? Movimento de estender o braço, de elevar, de subir e descer o braço. Devido a essas propriedades que há um movimento, no caso, a elasticidade. Elas permitem que os ossos unidos nas articulações se movimentem. No caso, existem os músculos próximo a uma articulação, e com a elasticidade do músculo, faz com que essa articulação ela se movimenta melhor. Ou seja, se você trabalhar bastante esse músculo, ele vai ser bem mais fácil de você se movimentar, do corpo de vocês se movimentarem melhor. As contrações musculares podem ser voluntárias, sempre que quiser, como pegar na caneta ou lançar alguma bola, tá? No que ele fala que é voluntária, é quando você decide fazer algum tipo de movimento, tá bom? Como pegar a caneta ou lançar alguma bola. E a involuntária é através dos batimentos do coração. Aí é o coração que vai permitir, no caso, né? Que são as involuntárias. Para o coração ele funcionar, existe o músculo também que ele se movimenta para poder ajudar o coração a bater nos batimentos, né? E aí, quando ele fala das propriedades contrátil, né? É a contratilidade, que é justamente a propriedade que os músculos têm de se contrair e ficarem mais volumosos. Ou seja, quando você coloca algum tipo de força, esse músculo ele fica contraído e
ele aumenta, né, o tamanho dele, né, e ele fica mais volumoso, tá? Fica bem mais duro, certo? E aí é porque você realmente está trabalhando essa região muscular. Os músculos também podem ser divididos em 3 grandes tipos. No caso, os 3 tipos são eles: o músculo liso, que são os músculos presentes no estômago e no intestino, tá? Que são esses. No caso, o reto do abdômen, que são os lisos. Eles possuem contração involuntária, no caso que são internas, tá bom? O músculo estriado esquelético, que são os músculos ligados ao esqueleto, são responsáveis pelos movimentos de contração e funcionam de forma voluntária, tá? São esses, a maioria aqui, que são eles os externos. O outro, que no caso são 3 tipos, né? Os músculos estriados cardíacos, no caso já está falando cardíaco, né? São os músculos presentes no coração. Quando fala músculo estriado cardíaco, já está falando, né? Está falando do nosso coração, que são os músculos ligados ao coração, tá? Porque estão ali próximos ao nosso coração. São de contração involuntária. Imagine se fosse de contração voluntária e você esquecesse de contrair o músculo. O que acha que poderia acontecer? Tá? Para desenvolver os músculos de forma saudável, é importante praticar atividade física e esportiva. A prática regular fortalece os músculos, a prática regular de atividade física vai fortalecer toda a região dos músculos do nosso corpo, tá? Até porque tem algumas práticas de atividade física que trabalha mais a região da coxa, que trabalha mais o abdômen, que trabalha a região do peito, peitoral, tá? Os membros superiores e membros inferiores, tá? A prática regular, no caso, fortalece todos esses músculos aí, o que está associado a mais força e resistência, no caso. Se eu tenho um músculo bem trabalhado, ó, desta forma que está aí, um grande peitoral, um abdominal, a coxa aí bem trabalhada também, todos os músculos, aqui tem vários músculos também, quer dizer que eu tenho mais força, certo? Eu tenho maior força e tenho maior resistência, porque os meus músculos estão sendo bem mais trabalhados. No entanto, os músculos precisam de energia para se movimentar. A energia dos músculos são os nutrientes provenientes dos alimentos e o oxigênio que entra no organismo através da respiração. Ou seja, tem que ter também uma alimentação bem balanceada para você se trabalhar também a região dos músculos. Quais são o tipo de alimentos que eu posso me alimentar que vai apenas fortalecer, que vai engrandecer todos os meus músculos? Quais são eles? É a batata doce, né? Quais são os tipos de alimentos? E assim vai por diante para vocês fazerem uma pesquisa aí para poder vocês depois me falar, tá bom? E aí os nutrientes e o oxigênio são transportados para todos os músculos. Ele tem que ter o oxigênio, tá? Os nutrientes e o músculo também tem que ter o oxigênio. E no caso ele passa todos esses nutrientes e o oxigênio ele passa pelo sangue, através das artérias, que fazem parte do sistema circulatório, tá? Ou seja, todos esses nutrientes passam, todos os nutrientes e o oxigênio são transportados para os músculos através do sangue, pelas artérias, né? E aí vai ser dimensionado, vai ser direcionado todos para os principais músculos, tá? E em seguida, no caso, se as artérias, se o sangue está transportando realmente esses nutrientes e esse oxigênio bem mais fácil para a região muscular, quer dizer que o seu músculo ele vai ser bem mais trabalhado, tá? Então, a gente vai agora para a parte principal, tá? Só conhecer alguns músculos. No caso aqui em cima, a gente vai conhecer primeiro, ó, o peitoral maior,
aqui no peito, região do peito, ó. São no caso 2, tá? Lado direito, lado esquerdo, peitoral maior. Eu vou falar alguns, não vou falar todos, tá bom? Aqui na região do pescoço, bem na lateral, tem 2 também, ó. Dá para perceber que é o esternocleidomastoide. É uma palavra bem grande, mas que ele é muito importante também de base de proteção do pescoço, né? Que é o esternocleidomastoide. E aqui, bem em cima, ó, os educadores físicos, o pessoal que malham, gostam muito, né? Que é o trapézio. Esse aqui, tem deles que são bem volumosos aqui em cima, tá? Que é bem trabalhado, no caso, vem o trapézio. O trapézio, depois vem, ó, o deltóide também. No caso, o trapézio são 2, tá? A maioria deles são 2, porque a gente somos divididos em 2 lados, né? Aí aqui vem o deltóide, que é essa região aqui do ombro, tá? Aí vem, ó, o deltóide do braço direito, deltóide do braço esquerdo, tá? Aí vem o bíceps, aqui continua no braço, ó. Aquele músculozinho lá no braço, ó, que é bem trabalhado também, nas flexão, na extensão de braço, trabalha bastante esse bíceps, que é apenas um, tá? Que é o bíceps aqui no braço. É o primeiro que aparece, que dá para ver de longe quando a gente faz uma flexão com algum peso, tá? Palmar longo, aqui fica bem lá, bem quase lá para trás, né? Aí o flexor radial do carpo, que aqui no caso, flexor está dizendo que ele faz uma flexão, tá? Flexão, extensão. Quem faz com que o meu braço faça esse movimento de flexão é esse músculozinho aqui, ó. Ele que me ajuda a flexionar o braço, ó. Flexor radial. Radial já tá falando, porque aqui a gente não tem dois. Aqui no antebraço o nosso corpo contém 2 ossozinhos, que é o rádio e a una. Aí já tá falando, ó. Flexor radial, que é bem próximo daquele ossozinho lá, o rádio, do carpo, que liga lá para o carpo para poder fazer esse movimento de flexão. Bráquio, ó, bráquio radial. Tem alguns músculos que eles são muito parecidos os nomes com os ossos, né? Porque eles estão bem próximos a esse osso. Então aqui, se a gente tem o rádio, aí próximo ao rádio, que é um dos ossos que a gente tem aqui no antebraço, existe o músculo, o bráquio radial, tá? Bráquio radial, flexor radial, também próximo dele também, certo? A gente tem o rádio e a una, não é isso? Então, flexor superficial, ó, que ele tem essa função de flexionar o meu braço também, ó, me ajuda a flexionar. É um deles que faz com que a gente faça esse movimento de flexão do braço, certo? O flexor superficial. Aqui a gente está comentando apenas dos músculos externos, tá? Flexor superficial dos dedos, ó, que são eles, tá? Flexor superficial dos dedos, que liga aos dedos e ajuda os dedos a fazer essa flexão, tá? Flexão, de abrir e fechar, tá bom? Então vamos lá para o outro lado. Falei aqui do trapézio, do esternocleidomastoide, o reto do abdômen, aqui, ó, toda a região do abdômen, o nome dele, no caso aqui, ó, reto do abdômen. Serrátil anterior, frente, posterior, lá atrás, não é isso? Então, bem aqui na frente, a gente vai ver os serrátil, que eles que fazem a proteção das costelas, né? Se a gente tiver um serrátil bem trabalhado, ele vai proteger bastante os nossos ossos, no caso, as costelas. Aqui o reto do abdômen, se tiver um abdômen bem trabalhado, também está protegendo toda essa região aqui do estômago, né? O peitoral, ó, peitoral maior. Se a gente tiver um peitoral bem trabalhado, a gente está
protegendo bastante essa caixa torácica. Toda essa caixa torácica aqui, ó, que é o tórax. Não é isso? Vamos lá descer um pouquinho. Depois desse serrátil aqui assim, ó, próximo na costela. Terminou a costela, desceu mais um pouco. Aqui próximo ao quadril a gente tem o oblíquo externo. Tá bom? Ó, oblíquo externo. Que é bem lá embaixo, próximo aqui já no quadril. Tá? Aí a gente vai descer um pouquinho para a parte da coxa, que agora estamos no membros inferiores. Olha só. Ó, glúteo médio. Bem aqui na lateral. Aí vamos para um bem mais fácil aqui para vocês, que dá para vocês identificar bem mais rápido. Deixa eu ver. Ó, o vasto lateral. Esse dá para perceber logo. Quando vocês contraem ou faz algum movimento de agachamento, a gente percebe logo. Esse vasto medial, principalmente, que fica nessa partezinha interna aqui da coxa. Ó. Esse aqui já dá para perceber de longe, quando você faz algum tipo de movimento, no caso de agachamento ou flexão e extensão, você percebe logo ele, já dá para perceber, já dá para ver ele. Não é isso? Esse aqui é mais interno, não dá para ver. Esse aqui também, esse outro, tá? Só o vasto lateral, que dá para perceber muito. Esse vasto medial, que dá para perceber também. Descendo mais um pouco, a gente tem o fibular longo, no caso. Fíbula já tá falando, a gente não tem a fíbula aqui, ó. A tíbia e a fíbula. Né? A gente tem dois ossinhos aqui, ó. A tíbia e a fíbula, não é isso? Aí, fibular longo já tá falando sobre a fíbula, que é aquele ossinho próximo da tíbia, né? Que fica lá um pouquinho mais lá atrás. Tá bom? E logo depois a gente tem também, ó, vamos descer aqui para a panturrilha, né, ó, o gastrocnêmio. Aqui o nome mesmo dele é o gastrocnêmio, mas a gente conhece ou como batata da perna ou panturrilha, que é o gastrocnêmios. Tá bom? Mais embaixo a gente tem o outro, ó, depois da panturrilha, lá embaixo, que é o sólio. Então deu para perceber aí bem que dá pra gente observar em alguma situação do corpo bem esses músculos, tá? Aqui na cabeça, vamos lá para a parte da cabeça, ó, a gente tem aqui na testa, vamos dizer assim, a testa, né? A gente tem esse músculozinho aqui, que é o chamado o frontal, que é praticamente o mesmo nome do osso, tá? Essa outra imagem, no caso, dá para perceber que aí tem alguns também, certo? Ó, trapézio lá nas costas, deltóide, certo? Aqui, ó, a parte do bumbum, que é o glúteo superior, olha só, é o glúteo, a gente geralmente chamamos de glúteo, tá? Vamos lá para... A gente não falou no outro lá, foi dos tríceps, ó. Aqui tem a partezinha lá atrás do braço, que é o tríceps. Também que a gente não falou na outra parte, tá? A gente falou apenas do bíceps, não foi? Que é aqui na frente, bíceps. E não falamos do tríceps, que fica lá atrás do braço. Tá bom? Olha só. A parte aqui da cabeça são alguns músculos, olha só, temporal, no caso os temporais eles ficam na lateral da cabeça, o próximo aqui é a orelha, ó. Acima da orelha, próximo, temos os temporais, aqui tem o outro, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. O frontal, que eu acabei de falar também, que fica bem na frente aqui, que é o nome também do osso. Temporais, a gente também tem o nome dos ossos também da cabeça, que também podemos chamar com o nome dos músculos, tá? Esse aqui, o orbicular das pálpebras, no caso, aquele músculozinho que fica nos arredores do nosso olho, tá? E um e o outro, ó.
No caso, faz a proteção do olho, que são os orbiculares das pálpebras, que fica na parte do olho, que faz essa proteção também, que ajuda nos movimentos dos nossos olhos, né? Os músculos ajudam o nosso corpo a se movimentar por inteiro. Então, para cada músculo, há também um músculo, um movimento, tá bom? Esse aqui, ó, essa parte aqui da coxa, tá? A gente tem o reto femoral, que dá pra ver, que dá pra a gente ver de longe também, certo? Então, aí foi alguns músculos que dá pra vocês perceber, já observar. Essa parte aqui dos membros inferiores, só no andar você já percebe alguns músculos, já dá pra ver alguns músculos, tá? Então aí eu acredito que deu para vocês ter uma ideia, alguma noção aí de alguns músculos, tá? Claro que não vai ser apenas dessa aula que vocês vão pegar logo, mas a gente vai ter mais aulas sobre músculos e a gente vai entendendo realmente o que é esse tipo de órgãos, certo? Então, é isso, pessoal. Aqui foi alguns músculos, são vários, são muitos músculos mesmo. E aí, é alguns que deu para vocês perceber. E assim a gente vai ficar com a nossa aula de hoje, tá? Então, pessoal, foi isso. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tiram bastante proveito desta aula. Claro que não deu para esclarecer tudo, né? Todos os músculos, porque se vocês tiverem observado, são vários, são muitos músculos mesmo que o nosso corpo contém. Então, se vocês trabalhar a atividade física no dia a dia, vocês vão ter uma região muscular muito forte, tá? E aí vocês vão ter uma proteção maior com o corpo de vocês, com o nosso corpo, quando a gente se trabalha em alguma parte da atividade física, tá? Então a gente viu alguns músculos da cabeça, tá? Alguns músculos do braço, do antebraço, e vimos também alguns músculos de toda a região do corpo, né? Alguns, não são todos, tanto membros inferior como dos membros superiores, tá? Então a gente vamos ficar por aqui, por essa aula de hoje. Vai ter uma atividade na plataforma para vocês, tá? E vamos aproveitar, vamos fazer alguma atividade física, não vamos ficar só em casa, para vocês terem um músculo bem forte, ser bem malhado, né? Muita gente gosta de academias, muita gente gosta de trabalhar mais os músculos na academia, né? Eu sempre coloco assim, para alguém que quer perder peso e vai direto para academia, eu sempre aconselho primeiro perder para depois ganhar. Perde o peso, né? Que eu aconselho muito na questão da corrida, né? Do andar, do pedalar, principalmente a corrida, né? O correr, certo? A caminhada propriamente dita, que os médicos geralmente passam muito para a gente, né? Para as pessoas que estão sedentárias. Então, a corrida, né? Propriamente dita, a caminhada, vocês vão com certeza perder bem mais rápido. Depois que perder, aí vocês vão para a academia só fortalecer esses músculos, né? Colocar no lugar aquilo que não estava antes, né? Que a pele ela esticou um pouco devido a um ganho de massa, né? De massa gorda. E quando você perde essa massa gorda, a pele ela fica bem elástica, né? E aí a gente precisa colocar isso no lugar, ganhar massa muscular. Como é que a gente pode ganhar? Na academia ou praticando alguma atividade física, tá bom? Até mesmo nas aulas de educação física, vocês também podem ganhar essa massa muscular, que é de tamanha importância para o nosso corpo, certo? Então, pratica alguma atividade física, vamos fortalecer essa região muscular, tá? Que a atividade física, ela trabalha toda a região do nosso corpo, principalmente os músculos, no fortalecimento, tá?
E aí vai proteger bem mais o nosso corpo, nossos organismos, nossos ossos, né? E aí fica a dica, tá bom? Um abração do tio Cabelinho e até a nossa próxima aula. E fica em casa!